A faixa de areia larga, o vento que desenha as ondas e o horizonte aberto fazem desse trecho do litoral um espaço de encontro, de prática esportiva e de contemplação. Uma paisagem que, por natureza e por lei, pertence a todos. Mas na Barra da Tijuca, esse equilíbrio entre cidade e meio ambiente tem sido corrompido. Estruturas fixas avançaram sobre a areia e passaram a ocupar um espaço que deveria permanecer livre. Associações esportivas e quiosques têm transformado esse cenário natural de belezas e ameaçado o meio ambiente. Até mesmo escolas de beach tênis têm ultrapassado o limite permitido. Muitas delas até invadem a Restinga para ter mais espaço. Você pode perceber que tem assessorias com 3, 4 quadras, uma ligada à outra, o que deveria ser com uma distância também de 20 metros. Como a praia não comporta e a gente está perdendo, enfim, com o aumento do nível do mar, a gente está perdendo a praia, literalmente, elas se condensam, né? E elas desrespeitam essa distância. Fora isso, vale verificar o alvará dessas assessorias se realmente uma assessoria pode ter 4 quadras ao invés de uma, né? Por aqui, as construções e ocupações que estão acontecendo de modo irregular chamam a atenção dos moradores e ambientalistas que denunciam o avanço constante. Construções provisórias, precárias, que abastecem barraqueiros, que abastecem assessorias esportivas, sejam elas de beach tênis, de vôlei, assessorias de ginástica. Você encontra, às vezes, verdadeiras academias montadas na praia, justamente na área de Restinga. Fora isso, o avanço dos quiosques, né, na área de Restinga e na areia também, considerando que tudo isso é uma área de proteção ambiental, uma área de preservação permanente. E as pessoas não param. E a fiscalização simplesmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ela se faz de cega. No foco de danos estruturais e ambientais, 3 quiosques que podemos ver de cima, em imagens enviadas pela Associação de Moradores da Barra da Tijuca. Em relação aos quiosques, a gente observa, os moradores trazem muitas imagens, porque estão aqui o dia inteiro, né? O tempo inteiro. E os moradores, a sociedade civil, são sempre fiscais. E eles observavam que, além dessas construções que já tinham, que motivaram o Ministério Público a fazer a ação civil pública, um dos quiosques fez um buraco na areia da praia para enterrar uma fossa gigantesca, para a gente ver o tamanho do abuso que esses quiosques estão cometendo numa área que é pública, é de todos nós. Além dos quiosques com estruturas fixas, decks, imobiliários, a Associação de Kitesurf também tem avançado além do permitido. Diante da situação, o Ministério Público Federal acionou a Justiça contra os 3 quiosques, a Associação Carioca de Kitesurf, a concessionária Orla Rio, além do município do Rio de Janeiro e a União. De acordo com o Ministério Público Federal, além de limitar o acesso da população ao litoral, as construções avançaram sobre a área ambientalmente protegida e provocaram danos ambientais relevantes. Os laudos técnicos apontam que a ocupação avançou sobre a faixa de areia sem qualquer autorização da União e que a vegetação de Restinga, que até os anos 90 cobria toda aquela região, foi suprimida para dar lugar a estruturas permanentes. Segundo os especialistas, isso impediu a regeneração natural da área. Essas estruturas de concreto, elas têm uma penetração que vai além do que a gente está vendo. Então vai para dentro da areia e se torna um muro que impede o desenvolvimento dos vegetais. Isso significa que essa massa vegetal, que é a restinga, ela fica limitada ao seu desenvolvimento. O certo seria uma faixa inteira, contígua, em toda a praia, né? Já tem os quiosques, né? Que é também discutível, né? Porque ele também impede, né? Então, o máximo que for possível de ter área livre para o desenvolvimento dessa vegetação de Restinga é necessário. O MPF aponta a responsabilidade, tanto pelos danos ambientais quanto pela omissão na fiscalização, e pede, além da retirada total das estruturas, a recuperação ambiental da área degradada. A ação civil pública com pedido liminar solicita a retirada imediata de tudo que está instalado de forma permanente sobre a areia.
A vegetação de restinga é essencial para a proteção da costa. Ela ajuda a conter a erosão, preserva espécies nativas e funciona como uma barreira natural contra o avanço do mar. A ação integra uma série de medidas adotadas no estado para garantir que as praias continuem sendo espaços livres, públicos e preservados. E a gente precisa sensibilizar a população sobre isso, né? A população, os quiosqueiros, os ambulantes, todos precisam ter essa noção da proteção da restinga na faixa de areia da praia, né? E a Barra da Tijuca é um exemplo belíssimo, né? É uma das praias mais notáveis, mais belas do estado do Rio de Janeiro. Ela não merece ser perdida, ser ameaçada.